Que a paz de Cristo e a intercessão de Padre Pio alcancem o seu coração neste instante. Em nome de todo o canal Diário dos Santos, eu acolho você com carinho e faço um pedido especial, que, enquanto você ouve estas palavras, Deus visite o seu lar, toque a sua família e derrame sobre a sua casa uma proteção nova, profunda e verdadeira. Aqui nós não estamos apenas conversando sobre religião, estamos caminhando juntos em direção a uma vida espiritualmente mais protegida, mais consciente e mais entregue a Deus. Se você deu play neste vídeo é porque, de algum jeito, sua alma pressentiu que precisava ouvir exatamente isso hoje, e eu creio que não é por acaso. Existe algo muito concreto que você precisa fazer em dezembro se não quiser que a sua casa fique espiritualmente exposta durante um mês inteiro. E o mais impressionante é que a maioria dos católicos não faz isso, não porque não acreditam em Deus, mas porque nunca ninguém explicou de forma clara. Dezembro costuma trazer uma mistura esquisita de sensações, um aperto no peito sem explicação, discussões bobas que estouram de repente, cansaço que não passa nem com uma boa noite de sono, pesadelos que voltam, sensação de ambiente pesado dentro de casa, como se o ar ficasse mais denso. Muita gente coloca tudo isso na conta do estresse de fim de ano, da correria das compras, das contas, das ceias, da convivência familiar mais intensa. Mas os santos, e em especial Padre Pio, enxergavam algo mais profundo acontecendo nos bastidores. Padre Pio sabia e ensinava que dezembro é um mês de batalha espiritual mais intensa. É tempo em que o céu derrama graças especiais sobre as famílias por causa do Natal, da memória viva do Deus que se fez criança e veio morar entre nós. Mas, exatamente por isso, é também um tempo em que o inimigo se agita com mais força, tentando semear discórdia, medo, desânimo e opressão justamente dentro do lugar que deveria ser refúgio, o lar. É como se fosse um campo de guerra invisível. De um lado, Deus oferecendo consolo, reconciliação, perdão, luz. Do outro, forças espirituais tentando roubar a paz, destruir vínculos, afastar as pessoas da fé. E no meio disso tudo, está a sua casa. O que quase ninguém sabe é que Deus, na sua misericórdia, não nos deixa desarmados. Ele colocou ao alcance de cada família um sinal sagrado que funciona como um escudo, um instrumento simples, mas carregado de poder espiritual quando usado com fé. A maioria das pessoas já tem esse sinal em casa, olha para ele todos os dias, mas o trata como enfeite, como se fosse apenas uma lembrança bonita. É como ter uma chave de cofre e nunca girar a fechadura. Padre Pio insistia num ponto: não basta ter símbolos cristãos em casa se eles não forem consagrados, usados e honrados como devem ser. E aqui está o centro de tudo o que vamos conversar: a cruz consagrada dentro do seu lar. Não estou falando de qualquer cruz, comprada rapidamente numa loja e jogada em cima de um móvel. Estou falando de uma cruz abençoada, separada para Deus, que se torna um verdadeiro sacramental, um canal concreto da graça divina. Segundo a experiência espiritual de Padre Pio, uma cruz consagrada, usada com fé, se transforma em um escudo contra ataques espirituais, inveja, maldições, presença de trevas, influências malignas que tentam rondar uma casa. Ela não é um amuleto de sorte, não é magia, não é superstição. Ela é um sinal vivo da vitória de Cristo sobre o inferno e sobre a morte. Onde a cruz é exaltada com fé, ali o inimigo recua, porque ele reconhece a derrota que recebeu no Calvário. Por isso, a coisa mais importante que você precisa entender hoje é esta: dezembro não é apenas mais um mês e a sua casa não é neutra nesse combate. Ou ela está espiritualmente protegida, ou está vulnerável. E um dos meios mais fortes de proteção, ensinados e vividos pelos santos, é a presença de uma cruz consagrada, colocada e usada com fé, especialmente neste tempo. Ter essa cruz na sua casa, pedir que um sacerdote abençoe, e a partir daí, aprender a usá-la como um selo espiritual sobre portas, janelas, quartos e sobre a própria família pode mudar completamente o clima do seu lar nos próximos dias. Onde hoje há brigas, pode nascer reconciliação. Onde há medo, pode brotar confiança. Onde há opressão, pode entrar paz. Talvez você esteja se perguntando agora: mas eu tenho uma cruz em casa, isso já basta? A maioria dos católicos tem ao menos uma cruz pendurada na parede ou sobre um móvel. Mas, sem a bênção de um sacerdote, sem um ato consciente de consagração e sem fé viva, essa cruz permanece apenas como símbolo. Bonito, respeitável, mas ainda não usado como instrumento de batalha espiritual. É como ter uma espada guardada, enferrujada, que nunca é levantada na hora do perigo. O que vamos aprender juntos é como permitir que essa cruz seja acordada, por assim dizer, transformada em um lembrete diário da presença de Cristo, e ao mesmo tempo, em um escudo levantado sobre a sua casa. Padre Pio, que enfrentou tantos ataques diretos do demônio, não falava da cruz de forma romântica. Para ele, era a arma real de combate. Ao longo deste vídeo, eu vou te conduzir passo a passo,
como escolher a cruz certa, como pedir a bênção a um sacerdote, como colocá-la no seu lar e, principalmente, qual é o gesto espiritual que você deve fazer neste mês de dezembro para selar a sua casa, apresentar cada cômodo a Jesus e pedir que Ele mesmo reine e proteja cada pessoa que vive com você. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé e disposição de colocar em prática. Deus não abandona uma família que o convida a morar em sua casa. E é exatamente isso que você fará quando aprender a usar a cruz consagrada como o Padre Pio ensinava. Antes de continuar desenvolvendo esses passos, eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas muito forte. Se no fundo do seu coração você sente que precisa dessa proteção para o seu lar, escreva nos comentários, com fé, Padre Pio, interceda pela minha casa. Enquanto você escreve, faça disso uma pequena oração. Aproveita também esse momento para apertar o botão de gostei e se inscrever aqui no canal Diário dos Santos, se ainda não for inscrito. Assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais famílias que estão sofrendo silenciosamente e, ao mesmo tempo, permanece caminhando com a gente em outros conteúdos de fé e proteção espiritual. E se alguém veio à sua mente enquanto eu falava, uma mãe preocupada, um amigo que está com a casa pesada, um familiar aflito, depois compartilhe este vídeo com essa pessoa. Deus costuma usar gestos simples como esse para alcançar corações que já estavam pedindo socorro em silêncio. Padre Pio costumava dizer que a cruz consagrada é como um fogo aceso no meio da casa. Mesmo que você não a perceba o tempo todo, a presença dela queima, ilumina e incomoda tudo que pertence às trevas. Para entender por que isso é tão forte, precisamos voltar ao que acontece no momento da bênção. Quando um sacerdote abençoa uma cruz, ele não está apenas fazendo um gesto bonito para agradar a família. Naquele instante, pela oração da igreja, pela autoridade que o padre recebeu de Cristo, aquela simples peça de madeira ou metal é entregue inteiramente a Deus. Ela deixa de ser apenas um objeto religioso e passa a ser um sacramental, ou seja, um sinal visível de uma graça invisível que começa a agir ali. É como se uma marca espiritual fosse gravada naquela cruz. Ali está viva a memória da paixão de Jesus, ali está proclamada a vitória da luz sobre toda a escuridão. Padre Pio tinha uma relação muito concreta com a cruz. Não era teoria. Ele mesmo foi perseguido por tentações, visões, ruídos, agressões espirituais. Em muitos relatos, ele conta que, quando tudo parecia mais pesado, quando as investidas do inimigo pareciam mais fortes, ele simplesmente agarrava a cruz, apertava contra o peito e erguia o crucifixo. Não eram palavras complicadas, não eram fórmulas mágicas. Era um ato de fé. Jesus é o Senhor da minha vida. A tua cruz é a minha proteção. E, diante desse gesto, as sombras recuavam. Não porque Padre Pio fosse um super-herói espiritual, mas porque ele acreditava profundamente no poder de Cristo manifestado na cruz. A cruz consagrada, na casa de uma família simples, participa desse mesmo mistério. Ela lembra ao mundo espiritual que ali há um lar marcado pelo sangue de Jesus, um lugar onde ele foi convidado a reinar. Por isso é tão importante entender que existe uma diferença entre ter cruzes espalhadas como decoração e ter uma cruz verdadeiramente consagrada e venerada. Uma cruz comprada numa feira, colocada na parede só porque é bonita, permanece como símbolo, e o símbolo é importante, claro, mas ainda não foi entregue a Deus de forma especial. Já a cruz que passa pela bênção de um padre, que é apresentada ao Senhor com intenção e fé, recebe uma missão dentro da sua casa. Ela se torna uma espécie de sentinela silenciosa, lembrando vocês todos os dias de quem é o Senhor daquele lar. E o inimigo percebe isso. Ele reconhece, muito mais do que nós, quando um objeto está sob proteção e quando foi consagrado com sinceridade. Padre Pio explicava que as trevas detestam a cruz consagrada porque ali está estampada, o tempo todo, a derrota que o demônio sofreu. A cruz é, aos olhos humanos, sinal de dor. Mas, aos olhos da fé, ela é o trono da vitória. Na cruz, Jesus assumiu o pecado, o medo, a culpa, os ataques espirituais, todas as tentações, e ofereceu tudo ao Pai. Quando você coloca uma cruz consagrada na sua casa, você está dizendo, Senhor, aquilo que o Senhor conquistou na cruz, eu peço que se manifeste aqui dentro, entre as nossas paredes, na nossa rotina, nas nossas conversas, nas nossas noites. É por isso que, muitas vezes, quem está perturbado espiritualmente não consegue nem olhar direito para a cruz. Já reparou como algumas pessoas desviam o olhar, se incomodam ou zombam quando veem um crucifixo? Nem sempre é só opinião. Muitas vezes é uma resistência espiritual que aparece sem que a pessoa tenha plena consciência disso. Talvez, ouvindo isso, você se lembre das cruzes que já tem em casa. Pode ser aquela cruz antiga dos seus avós, um crucifixo que você ganhou no dia de um sacramento, uma pequena cruz pregada na parede da sala ou do quarto. Não é preciso descartar nada. Pelo contrário,
É bom que a casa tenha sinais visíveis da fé. Mas é importante que ao menos uma dessas cruzes seja levada a sério como cruz consagrada para a proteção do lar. Não precisa ser cara, nem luxuosa. Pode ser de madeira simples, de metal, de resina. O que a torna especial não é o valor material, mas o encontro com a bênção de Deus. O passo seguinte, então, é muito concreto. Escolher essa cruz, levá-la a um sacerdote, pedir humildemente que ele a abençoe de modo especial para sua família. Quando o padre traça o sinal da cruz sobre aquele crucifixo e reza, não é apenas um gesto bonito para marcar presença. Naquele instante, pela autoridade que ele recebeu no dia da ordenação, a igreja inteira se une àquela oração. A bênção não é um carinho abstrato, ela é um pedido real para que Deus use aquela cruz como instrumento de graça. É como se o céu fosse convidado a agir, de modo especial, através daquele sinal. A cruz se torna, então, um lembrete visível de uma realidade invisível. Cristo venceu, Cristo reina, Cristo protege. E cada vez que você olhar para ela, mesmo sem dizer nada, essa verdade vai ser proclamada de novo dentro do seu lar. Por isso, o passo prático é muito simples e muito sério ao mesmo tempo. Se você ainda não tem uma cruz abençoada em casa, escolha uma. Não precisa ser grande, nem cara. Pode ser uma cruz de madeira simples, um crucifixo de metal, uma imagem mais delicada de resina. O importante é que represente Jesus crucificado com respeito, que não seja algo caricato ou desrespeitoso. Com a cruz em mãos, procure um sacerdote. Pode ser depois da missa, na secretaria da paróquia, em alguma ocasião em que você consiga chegar perto com calma. Entregue a cruz e diga, com simplicidade: Padre, o Senhor pode abençoar esta cruz? Quero colocá-la na minha casa e consagrar o meu lar a Cristo. Essa intenção sincera vale muito aos olhos de Deus. Quando o padre abençoar, faça desse momento algo guardado no coração. Você pode traçar o sinal da cruz em si mesmo com aquela cruz, pode beijá-la com devoção, pode fazer uma breve oração em silêncio agradecendo a Deus. A partir dali, ela não é mais só um objeto religioso. Ela passa a ser, de modo especial, um sacramental ligado à sua família. É como se você estivesse levando para dentro de casa um pequeno eco do altar, um prolongamento da graça que desce sobre a igreja em cada Eucaristia. E, acredite, o mundo espiritual percebe quando uma família leva isso a sério. Chegando em casa, não deixe essa cruz jogada em qualquer canto, em cima de uma gaveta, misturada com papel, moeda, chave velha. Reze um pouco, pense no lugar onde ela vai ficar. Você pode colocá-la na sala, em um ponto visível, pode deixá-la próxima à porta de entrada, pode escolher um pequeno cantinho de oração com uma vela, uma imagem de Nossa Senhora, uma Bíblia. O importante é que seja um lugar respeitado, de preferência a uma altura em que os olhos se levantem para vê-la, e não num lugar empoeirado e esquecido. Toda vez que alguém da casa passar por ali, terá a oportunidade de lembrar: Jesus está conosco, a cruz de Cristo está levantada sobre este lar. Padre Pio insistia muito em algo: a cruz precisa ser vista, amada e lembrada. Não adianta escondê-la atrás de quadro, colocar atrás de porta, deixar dentro de gaveta. A cruz visível dentro da casa é um testemunho silencioso. Ela fala com as visitas, fala com as crianças, fala com o coração cansado de quem volta de um dia difícil. Quantas vezes, ao passar por ela, você pode simplesmente fazer um pequeno sinal da cruz e dizer em silêncio: Jesus, cuida de nós. Isso, repetido ao longo dos dias, vai criando um clima espiritual totalmente diferente. A sua casa passa a ter um ponto de referência sagrado, um lugar para onde o olhar corre quando a alma precisa de descanso. Talvez, nesse momento, você esteja se lembrando de algo: mas eu já tenho uma cruz antiga, que era da minha mãe, dos meus avós, será que ela é abençoada? Pode ser que seja, pode ser que não. Se você não sabe, não tem problema nenhum em pedir a bênção novamente. A igreja não se ofende com isso. Pelo contrário, é um sinal bonito de confiança. Você pode levar essa cruz de família ao padre e pedir que ele reze sobre ela mais uma vez. O importante não é ter certeza do passado, é tomar uma decisão agora. Quero, a partir de hoje, que esta cruz seja o sinal oficial de consagração da minha casa. Deus respeita e honra essa escolha. A partir do momento em que essa cruz abençoada entra na sua casa, algo já começa a mudar, mesmo que você ainda não faça nenhum ritual específico. Só o fato de você ter saído, escolhido, pedido a bênção e trazido para o lar, já é uma demonstração de fé. É como abrir uma janela para a graça entrar. Mas Padre Pio, com a sua experiência de batalha espiritual, ensinava que há momentos do ano em que é preciso ir além e tornar essa consagração mais concreta, mais explícita, mais visível também para o mundo espiritual. E dezembro é um desses momentos.
Não basta apenas que a cruz esteja dentro de casa. Ela precisa ser erguida, apresentada, levada a cada canto, por meio de uma oração feita com reverência. É aqui que entra o gesto especial que vamos aprender. Não é um teatro, não é superstição, não é invenção vazia. É uma forma de traduzir em atitude aquilo que você crê no coração. Deus nos fez com corpo e alma, então Ele mesmo gosta de nos ensinar gestos que expressam a fé. O sinal da cruz, o ajoelhar-se, o estender as mãos, o olhar para o alto. Ao pegar a cruz consagrada nas mãos e caminhar pela casa com ela, você estará dizendo, com o corpo e com a voz, Jesus, este lugar é teu. E quando isso é feito de coração, o céu escuta. Antes de entrarmos no passo a passo desse gesto para dezembro, eu quero te encorajar a dar um primeiro testemunho aqui mesmo. Se você já tem uma cruz em casa ou se está decidido a providenciar uma, escreve nos comentários, quero consagrar meu lar à cruz de Cristo. Essa frase, escrita com fé, já é uma pequena oração e ajuda outras pessoas, que vão ler depois, a se sentirem motivadas a fazer o mesmo. E se você sentir no coração que este conteúdo pode despertar alguém da sua família para essa realidade, um filho, um irmão, um pai, uma amiga que vive dizendo que sente a casa pesada, envia este vídeo para essa pessoa. Às vezes, é justamente esse empurrãozinho que Deus usa para começar uma mudança dentro de um lar inteiro. Agora que a cruz consagrada já está no seu lar e você tomou a decisão de levá-la a sério, vamos entrar juntos no coração do que Padre Pio ensinava. O gesto concreto, o ritual simples, mas profundamente sagrado, que você pode fazer especialmente em dezembro para selar a sua casa. Primeiro de tudo, escolha um momento de silêncio. Não precisa ser nada complicado, nem cheio de formalidades, mas é importante que você esteja inteiro ali. Pode ser de manhã cedo, antes de todo mundo acordar, quando a casa ainda está calma. Pode ser à noite, depois que o movimento terminou e o barulho diminuiu. O importante é que você não esteja correndo, mexendo no celular, com a televisão ligada ao fundo. Este será um momento entre você, a cruz e Deus. Desligue o que puder distrair sua atenção. Se quiser, acenda uma vela diante da cruz, não como superstição, mas como símbolo da luz de Cristo presente ali. Pegue a cruz consagrada com as duas mãos. Sinta o peso dela, repare nos detalhes do corpo de Jesus, nas mãos pregadas, na cabeça inclinada. Padre Pio dizia que, quando a gente olha com fé para a cruz, é como se Jesus olhasse de volta para nós. Nesse instante, não tenha pressa. Fique alguns segundos em silêncio, respirando fundo, deixando o coração se lembrar, foi por amor a mim que ele se entregou. Deixe que essa consciência toque você. Isso já é oração. Em seguida, aproxime a cruz do peito, como quem abraça um amigo. Se quiser, você pode encostá-la no coração por alguns instantes e dizer algo bem simples, mas muito verdadeiro, como, Jesus, eu te entrego a minha casa. Vem morar aqui. Vem reinar aqui. Vem proteger cada pessoa que vive debaixo deste teto. Não são as palavras bonitas que fazem a diferença, é a sinceridade com que você as diz. Se preferir, pode usar uma fórmula parecida com esta: Jesus, consagro a ti este lar. Entra, reina, protege e ilumina cada canto desta casa. Expulsa tudo o que não vem de ti. Aqui só tu és Senhor. Dito isso com fé, você já começou a abrir uma porta muito profunda para a ação de Deus. Agora vem o gesto que torna tudo isso visível também para o mundo espiritual. Com a cruz nas mãos, vá até a porta principal da sua casa, aquela pela qual as pessoas entram e saem. Padre Pio dizia que a porta é um ponto de grande vulnerabilidade, porque por ela passam não apenas pessoas, mas também palavras, intenções, energias, situações. Nem sempre quem entra traz paz, nem sempre o que entra é bom. Por isso, a porta precisa ser selada. Em pé diante dela, levante a cruz na altura da testa e, devagar, trace com a cruz o sinal da cruz no ar, sobre o batente, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Enquanto faz isso, você pode dizer em voz baixa, mas com firmeza: por esta porta só entra o que vem de Deus. Nenhum mal terá passagem aqui. Não é teatro. É uma declaração de autoridade em nome de Cristo. Se o seu coração pedir, você pode repetir o gesto mais de uma vez, ou simplesmente encostar a cruz na porta por alguns segundos, como quem marca espiritualmente aquele lugar. Depois, caminhe pela casa levando a cruz com você. Vá até as janelas e faça o mesmo. Trace o sinal da cruz no ar, pedindo que Deus proteja aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela curiosidade. Lembre-se que, muitas vezes, coisas ruins entram em casa através do que se vê na televisão, do que se coloca para tocar, do que se assiste em telas. Você pode dizer algo simples como: Senhor, purifica tudo que entra por estas janelas. Que neste lar entrem a tua luz, a tua paz e a tua verdade.
Depois, vá até os quartos. Padre Pio alertava que o inimigo gosta de atacar quando estamos mais frágeis, cansados, doentes, tristes. E é nos quartos que descansamos, choramos em silêncio, temos sonhos e pesadelos. Comece pelos quartos das crianças, dos idosos, de quem está passando por alguma enfermidade ou luta emocional. Diante de cada cama, levante a cruz e trace o sinal da cruz sobre a cabeceira, como quem marca aquela pessoa com o amor de Cristo. Você pode rezar algo como: Jesus, coloca teus anjos para vigiar esta cama. Que quem dormir aqui seja guardado, consolado e protegido de todo o mal. Padre Pio acreditava profundamente na ação dos anjos da guarda. Segundo ele, onde a cruz é honrada, há sempre um anjo atento, em postura de sentinela. Se sentir no coração, pare alguns instantes em cada quarto e faça uma breve oração pelas pessoas que usam aquele espaço. Lembre-se de situações concretas: um filho agitado, um adolescente inquieto, um cônjuge preocupado, alguém que vem sofrendo com insônia ou medos noturnos. Entregue tudo isso a Jesus diante da cruz. Não é necessário um discurso longo, o importante é que seja verdadeiro. À medida que você vai caminhando com a cruz, é como se dissesse ao céu e ao inferno: este território pertence a Cristo. Esta família está sob a sua cruz. Isso tem um peso real na batalha espiritual, mesmo que os seus olhos não enxerguem. Depois de ter passado pela porta, pelas janelas, pelos quartos principais, volte com a cruz até o lugar em que ela vai ficar exposta no dia a dia. Coloque-a ali com respeito. Você pode, mais uma vez, fazer um sinal da cruz em si mesmo e dizer: Jesus, toma posse desta casa. Que o teu sangue precioso cubra cada canto deste lugar. A partir de então, cada vez que passar por ela, você pode renovar interiormente essa consagração, nem que seja com uma frase curta, como: Jesus, cuida da minha família hoje. As pequenas repetições da fé, feitas com amor, constroem um muro de proteção ao redor de você e dos seus. Se, enquanto eu falava, você sentiu vontade de fazer esse ritual na sua casa, ainda neste dezembro, acolha esse impulso como uma graça. Há coisas que Deus inspira e que não devemos adiar demais. Quando este vídeo terminar, você pode já anotar o dia em que vai fazer, separar a cruz, planejar o horário em que a casa estará mais silenciosa. E se você já tiver vivido alguma experiência forte com a cruz, um medo que passou, uma paz que voltou, um ambiente que mudou depois de uma oração, conta isso nos comentários. O seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para ter coragem de fazer o mesmo na casa dela. E aproveita para verificar se você realmente está inscrito aqui no Diário dos Santos. Muitas pessoas assistem aos vídeos, sentem Deus falar ao coração, mas ainda não perceberam que não se inscreveram no canal. Se for o seu caso, clique para se inscrever agora e ative o sininho. Assim, sempre que um novo conteúdo de fé, proteção e intercessão for publicado, você será avisado e poderá continuar caminhando junto com a gente. Padre Pio tinha um olhar muito lúcido sobre a realidade espiritual. Ele dizia que, quando uma família ergue a cruz com fé dentro de casa, o mundo invisível reage imediatamente. Mesmo que os nossos olhos não vejam, há uma mudança de atmosfera. E, a partir da experiência de tantos fiéis que o procuravam, ele foi explicando, de modo simples, 3 grandes frutos que brotam quando alguém faz esse gesto de consagração com sinceridade. O primeiro é a expulsão da escuridão. Tudo aquilo que estava escondido, rondando o ambiente, se alimentando do medo, da desunião, da raiva, começa a perder força. As trevas odeiam a cruz, porque ela lembra o momento exato em que Cristo venceu o inferno. Quando você segura a cruz consagrada, consagra o lar e sela portas e janelas em nome de Jesus, é como se acendesse uma luz forte num cômodo que estava meio sombrio. Aquilo que se escondia precisa sair. Padre Pio explicava que muitas opressões, pesadelos, inquietações e sensações de peso espiritual dentro de casa não são apenas psicológicas. Há, sim, realidades espirituais que se aproveitam das brechas. Mas, diante da cruz erguida com fé, elas são obrigadas a recuar. O segundo fruto é a restauração da paz dentro do lar. Sabe aquele clima pesado que às vezes parece entrar pela porta e não sair mais? Aquela sensação de que qualquer assunto vira discussão, de que as pessoas estão sempre irritadas, de que não há descanso verdadeiro nem quando todos estão em casa. A cruz consagrada, levantada com fé, começa a reordenar espiritualmente o ambiente. Onde antes havia tensão, começa a nascer um sossego silencioso. As pessoas dormem melhor, os sonhos ficam mais tranquilos, as conversas fluidas, os conflitos diminuem de intensidade. Não quer dizer que, de uma hora para outra, todos se tornarão perfeitos, mas a casa deixa de ser um campo de batalha constante. Padre Pio dizia que, quando Cristo é convidado a reinar num lar, a primeira marca da presença dele é a paz.
Às vezes, a gente nem sabe explicar porquê, mas sente que algo mudou no clima da casa. O terceiro fruto é a abertura para a bênção de Deus. Muitas vezes, o Senhor deseja derramar graça sobre uma família, mas encontra portas fechadas, mágoas profundas, falta de perdão, escolhas erradas, práticas que não agradam a Deus, contaminações espirituais trazidas por objetos, palavras e ambientes. A consagração da casa à cruz de Cristo funciona como um gesto de humildade. É como se a família dissesse: Senhor, nós precisamos de Ti, entra e faz a Tua vontade aqui dentro. E Deus jamais despreza esse tipo de pedido. Quando você sela sua casa com a cruz, faz as orações com perseverança e começa a viver aquelas pequenas práticas diárias, o sinal da cruz antes de sair, a Ave Maria de manhã, a gratidão antes de dormir, você está abrindo janelas para a graça entrar. Não significa que todos os problemas se resolvam num piscar de olhos, mas pouco a pouco as coisas se alinham, portas que estavam travadas se destravam, forças novas aparecem, oportunidades surgem, relacionamentos se reorganizam. É por isso que tantos testemunhos começam com uma frase parecida: eu não sei explicar, mas depois que fiz o ritual com a cruz consagrada, algo mudou. Pessoas que não dormiam bem há meses passam a ter noites mais tranquilas. Casais que só brigavam começam, pelo menos, a conseguir conversar sem se ferirem tanto. Filhos agitados ficam um pouco mais dóceis. Uma casa que parecia sempre carregada, pesada, se torna um lugar em que se respira melhor. Houve quem contasse que, depois de consagrar a casa, portas profissionais se abriram, problemas antigos começaram a ser solucionados, decisões difíceis ficaram mais claras. Isso não é mágica, é consequência de viver debaixo de um sinal de fé e de convidar Deus, dia após dia, a participar da vida concreta da família. A cruz consagrada não substitui esforço humano, diálogo, responsabilidade ou tratamento médico quando necessário, mas cria um ambiente espiritual favorável para que tudo isso dê mais frutos. Padre Pio gostava de lembrar que Deus não passa por cima da nossa liberdade. Ele não invade uma casa à força. Ele espera um sim. E, num mês tão sensível como dezembro, em que as emoções ficam à flor da pele, memórias dolorosas voltam, as comparações aumentam e as cobranças internas explodem, esse sim é mais necessário do que nunca. O inimigo tenta se aproveitar do cansaço acumulado do ano, das frustrações, dos lutos, das expectativas não realizadas. Ele tenta distorcer o sentido do Natal, transformando um tempo de graça em um tempo de tristeza, disputa, vazio. Mas, quando a cruz está levantada, quando a família escolhe se ajoelhar diante dela, quando as práticas de fé se tornam um hábito, o coração fica menos vulnerável a essas armadilhas. A casa se torna, de verdade, um pequeno santuário, uma extensão da igreja, um lugar onde Cristo é honrado diariamente. É bonito perceber que, muitas vezes, a mudança espiritual da casa começa em uma única pessoa. Talvez você seja a única da família que reza, a única que acredita em Padre Pio, a única que se preocupa com a proteção espiritual do lar. Isso já é suficiente para Deus começar uma obra. Não espere todo mundo concordar, não espere todos estarem no mesmo ritmo. Comece você, com a cruz nas mãos, com a sua fé, do seu jeito, com as palavras simples que saem do seu coração. Deus vê o seu esforço, escuta as suas orações, respeita as suas lágrimas. E pouco a pouco, a partir da sua fidelidade, a atmosfera vai mudando. Às vezes, quem antes zombava da cruz passa a respeitar. Quem antes não ligava para a oração, um dia, no momento de dor, se aproxima e pede ajuda para rezar. A graça vai criando raízes silenciosas nos corações. Se, enquanto você ouvia tudo isso, vieram à sua mente situações da sua própria casa, brigas frequentes, noites sem sono, medo, sensação de opressão, falta de diálogo, clima pesado, saiba que nada disso é definitivo. Deus pode começar uma história nova entre essas mesmas paredes. E a cruz consagrada é um dos sinais mais fortes desse recomeço. Quando terminar esta parte, se você sentir que esse vídeo está falando diretamente com alguma realidade da sua casa, escreve nos comentários, com a liberdade que o seu coração permitir, algo pelo qual você deseja pedir proteção. Pode ser um nome, uma situação, um cômodo, uma dor. Esse gesto simples de escrever e entregar a Jesus, diante da cruz, já é um ato de fé. Se achar que pode ajudar alguém que você ama, salva este vídeo para rever em outro momento ou envia para um grupo da família ou de amigos que precisam dessa luz. Muitas vezes, é através de um vídeo como este que Deus dá o primeiro empurrãozinho para uma grande mudança. Agora que você já caminhou comigo por essa reflexão toda, talvez esteja conseguindo enxergar dezembro com outros olhos. Não apenas como o mês das filas, das contas, das mensagens de fim de ano, mas como um tempo em que Deus deseja visitar sua casa de um jeito especial.
Lá no começo deste vídeo, nós falamos do peso inexplicável, das brigas sem motivo, da casa estranha, carregada, dos medos que voltam justamente quando o mundo fala de paz e alegria. Agora você já sabe que nada disso é por acaso. Dezembro é, sim, um mês de guerra espiritual mais intensa. Mas, em Cristo, você não está desarmado. Ele mesmo te colocou nas mãos um escudo silencioso, humilde, mas poderosíssimo, a cruz consagrada no seu lar. Talvez, enquanto ouvia, você tenha percebido que a cruz da sua casa sempre esteve ali, quieta na parede, quase esquecida. Hoje, você descobriu que ela não é um detalhe decorativo. Quando abençoada e honrada com fé, ela se torna um sinal vivo da presença de Cristo no meio da sua família. Através dela, você consagra sua casa, sela portas e janelas, apresenta cada quarto e cada pessoa a Jesus. Não é magia, não é exagero, é apenas levar a sério aquilo que os santos viveram concretamente. Padre Pio não falava da cruz como ideia, mas como arma de combate. E agora, de um jeito muito simples, você aprendeu a fazer o mesmo dentro da sua realidade, com a casa, a rotina e os problemas que você tem. O caminho está todo desenhado. Escolher uma cruz com respeito, pedir a bênção de um sacerdote, colocar essa cruz em um lugar visível do lar, reservar um momento de silêncio em dezembro, segurar a cruz junto ao peito, fazer uma oração de entrega sincera e, com essa mesma cruz, traçar o sinal da cruz sobre a porta de entrada, as janelas e os quartos. Em seguida, assumir 3 atitudes diárias que parecem pequenas, mas têm peso de eternidade. Fazer o sinal da cruz antes de sair de casa, rezar uma Ave Maria diante da cruz pela manhã e, à noite, agradecer por 3 bênçãos olhando para o crucifixo. É assim, com gestos concretos e repetidos, que você vai tecendo ao redor da sua casa um escudo que o inimigo não consegue atravessar com facilidade. Você não precisa esperar sentir algo extraordinário para começar. A fé, muitas vezes, começa na decisão, e a consolação vem depois. Pode ser que, nos primeiros dias, você faça tudo isso ainda com dúvida, com cansaço, com distrações. Mesmo assim, Deus vê o seu esforço. Padre Pio sempre lembrava, Deus se inclina com ternura sobre quem tenta rezar, mesmo quando não sabe rezar bonito. O céu não espera a perfeição, espera a verdade. O importante é que você dê o primeiro passo. O resto, Deus vai conduzindo. Hoje você tem nas mãos um roteiro inteiro para transformar dezembro em um tempo de proteção, reconciliação e aproximação de Deus dentro da sua casa. Não deixe para um dia qualquer, marque no coração, este é o dezembro em que a cruz de Cristo será levantada, de verdade, sobre o meu lar. Também é bonito perceber que, ao fazer isso, você não está apenas protegendo paredes e telhado. Você está protegendo histórias, lembranças, conversas, lágrimas e sorrisos. Está protegendo a mesa onde a família se reúne, o sofá onde todo mundo descansa, a cama onde você tenta finalmente desligar a mente à noite. Está dizendo, Jesus, entra em tudo. Entra no que eu mostro e no que eu escondo. Entra na minha alegria e na minha dor. E quando ele entra, nada permanece igual. Às vezes a mudança é silenciosa, quase imperceptível dia a dia. Mas, quando você olha para trás, percebe, eu não sou mais o mesmo, a minha casa não é mais a mesma, algo foi curado aqui dentro. A cruz consagrada, erguida com fé, abre caminho para esse tipo de milagre discreto, que só quem vive entende. Por isso, neste momento final, eu quero rezar por você que escutou tudo até aqui. Se puder, onde você estiver, apenas se recolha um pouco dentro de si, imagine a cruz consagrada na sua casa, mesmo que você ainda vá providenciá-la, e una o seu coração a esta oração. Que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo seja levantada sobre o seu lar como estandarte de vitória. Que cada cômodo da sua casa seja visitado pela luz de Deus, que toda escuridão espiritual seja desfeita, que toda presença que não vem de Cristo seja expulsa e não encontre mais lugar. Que o sangue de Jesus purifique portas, janelas, paredes e, principalmente, corações. Que o Senhor acalme brigas, desfaça confusões, cure ressentimentos antigos, rompa com ciclos de medo, opressão e desânimo. Que, por intercessão de Padre Pio, os anjos de Deus guardem a sua casa dia e noite, fiquem de sentinela à porta, vigiem suas noites de sono, protejam as crianças, fortaleçam os idosos, consolem quem chora escondido. Que a Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, estenda o seu manto sobre a sua família e ali permaneça, afastando todo o mal, toda inveja, toda palavra maldita, toda influência que não venha do céu. Que dezembro, que talvez sempre tenha sido um mês difícil para você, se torne, a partir de agora, um tempo de vitórias espirituais, reconciliações verdadeiras e graças escondidas, aquelas que só Deus e o seu coração vão saber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E se, de alguma forma, você sentiu que esta oração e este vídeo falaram direto com a sua realidade, eu quero te pedir um último gesto de fé. Escreve nos comentários, com calma e sinceridade: Jesus, consagro minha casa à tua cruz. Se quiser, acrescente o nome das pessoas da sua família pelas quais você está rezando. Isso não é apenas um registro no vídeo, é uma forma de você confirmar diante de Deus a decisão que tomou hoje. Depois, compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que está precisando de proteção espiritual. Um parente, um amigo, alguém que vive dizendo que sente a casa pesada. Deixe também o seu like e continue caminhando com o Diário dos Santos, porque aqui, a cada novo vídeo, nós vamos seguir juntos aprendendo com os santos, fortalecendo a fé e cobrindo os lares com oração. Que Deus te abençoe muito e que a cruz consagrada de Cristo seja, a partir deste dezembro, o grande sinal de proteção sobre a sua casa. Pensando